dar continuidade aos estudos do capítulo 3 de Romanos. No último vídeo, na primeira parte desse estudo, nós chegamos até o versículo 28, 29 e paramos por ali. E eu gostaria de finalizar, mas antes de finalizar eu quero dar uma resumida no texto para que você tenha uma noção geral. Eu quero ler todos os versículos novamente, amém? Tentando fazer assim, em poucos minutos, uma recapitulação daquilo que a gente leu, amém? Então assim, Romanos 3, do 1 em diante. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo responde, muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Então a palavra de Deus foi dada aos judeus, e não somente isto, Deus escolheu um povo através de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, o povo de Israel que se formou no deserto. E ali, depois de muitos anos presos ali como escravos no Egito, se formou uma grande nação. E quando eles saíram dali e foram para o deserto, depois de 40 anos, eles entraram na terra prometida e conquistaram ali a terra. E logo depois vieram os reis. Antes disso vieram os juízes, depois os reis, né? Rei Saul, rei Davi, Salomão, e depois outros reis. O reino se dividiu em duas partes, o reino do norte, o reino do sul, né? O reinado ali de Judá e o restante de Israel. Então havia se dividido o país. Teve um período que reinou um rei somente em todo o país, e depois foi sendo dividido. Então Israel havia um governo, um rei, e Judá outro governo, outro rei. E assim foi indo até Jesus. Aí Jesus vem e nasce, foi considerado como vindo da genealogia ou da geração de Davi. Então Jesus veio dali e Jesus Cristo cumpriu a lei. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o fim da lei. Ele é o fim da lei, ali finalizou a lei e nós passamos a viver pela graça. Todos os gentios, ou então como Paulo que coloca, os gregos, somos nós. O mundo foi dividido entre judeus e não judeus, ou judeus e grego, ou judeus e gentios. A palavra de Deus nos classifica também da seguinte forma: os judeus, o povo escolhido de Deus, também é chamado de os da circuncisão, né? Os da circuncisão. E nós, os gentios, os gregos, os não judeus, também somos chamados de os da incircuncisão. Nós somos os da incircuncisão e o povo judeu, os da circuncisão. Amém? Então vamos aí. Então o povo da circuncisão, que é o povo judeu, eles tinham inúmeras vantagens por ser judeu. Porque eles eram pessoas, eles tinham as tábuas da lei, o povo de Deus iniciou-se naquele país, Jesus Cristo veio dali, da linhagem de Davi. Então, nós temos que eles eram um povo realmente abençoados, um povo escolhido, com inúmeras vantagens. E nós aprendemos nesses textos, nesses estudos de Romanos 3,
que tanto eles foram muito agraciados, abençoados por terem sido escolhidos como povo de Deus, de onde veio o Messias. E nós aprendemos aqui em Romanos 3 que também nós, os gentios, os incircuncisos, os da incircuncisão, nós, né, que não tínhamos o pacto da aliança ali, nós também somos ricamente agraciados, assim como eles foram. Nós somos agraciados. De que forma? Nós recebemos o evangelho da graça. Os judeus ainda estão debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Amém? O ministério da reconciliação foi designado a nós. Paulo trouxe o evangelho e outros apóstolos, pregadores da palavra do Senhor, trouxeram o evangelho, foi trazido para as nações, espalhou-se entre as nações consideradas o povo pagão, o povo sem Deus, o povo que não tinha, fora da aliança, não tinha conhecimento de Deus. Naquela época, justamente, cada nação tinha o seu Deus, a sua forma de adorar. E só o povo hebreu tinha o Deus Javé, considerado como o Deus deles, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac, o Deus de Jacó. Esse era o Deus da aliança, o Deus que trouxe a eles a lei. Então, da mesma forma, nós somos agraciados, hoje nós, os gentios, porque temos a salvação por mérito de Jesus Cristo, pela fé em Jesus, pela graça que nos foi confiada, nós temos a salvação, a justificação pela fé, a redenção no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, somos abençoados. Outra coisa que eu não citei no estudo passado, algo muito importante, o Espírito Santo, ele veio de forma poderosa. Ele passou agora o momento em que o Espírito Santo veio atuar, habitar no ser humano e atuar de forma mais intensa, ativa na nossa vida. Até Jesus, durante todo o Velho Testamento e até Jesus, o Espírito Santo atuava, agia. Mas não era chegado ainda o tempo do mover, o tempo onde o Espírito Santo passaria a agir. Amém? De forma abundante nas nossas vidas. Ele veio, e a palavra, Jesus Cristo diz, olha, vai lá, espera em Jerusalém, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, vocês serão para mim testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vocês vão testemunhar, vocês vão pregar a minha palavra. E também diz ali, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Mas tudo começou ali no cenáculo onde eles estavam reunidos, os discípulos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, quando o Espírito Santo veio e desceu e pousou sobre cada um deles. A Bíblia diz que havia como que línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e todos começaram a falar em novas línguas, falavam as línguas das nações, e já naquele falar em línguas, eles estavam começando a evangelizar, porque as pessoas das nações entendiam na sua própria língua, no seu próprio idioma, aquilo que eles estavam falando. Amém? Então ali o Espírito Santo já capacitando eles para falar, para testemunhar, para falar do evangelho da cruz, o evangelho da salvação, da justificação, da graça. Esse era o propósito do Espírito Santo descer e encher o homem. O propósito é pregar, sair, pregar, fazer discípulos. Amém? E não fazer por aí demonstração de poder, jogando paletó nas pessoas, tremelique, arrepios. Isso aí é outro evangelho. Nós estamos falando daquele evangelho onde o Espírito Santo vem e capacita o homem para ser uma testemunha, para ser um pregador.
um evangelista, amém, transmitir o evangelho da graça, da cruz de Cristo, o reino de Deus, espalhando o reino, levando o reino até as outras pessoas que não conhecem, que não têm uma experiência com Jesus. Então, o Espírito Santo veio a nós, os gentios, e hoje nós somos, todos nós, ao aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nascemos de novo, nós somos selados com esse Espírito. O Espírito Santo vem e habita em nós e nos capacita. E tudo o que nós vamos fazer a partir de então, todas as coisas, se nós caminhamos para a direita, se nós caminhamos para a esquerda, tudo isso nós fazemos através do Espírito Santo que nos orienta, amém? Que nos revela a sua vontade, seus propósitos, o Espírito Santo que vai gerando o caráter de Deus em nós. Então nós somos pessoas altamente privilegiadas, porque nós recebemos o evangelho da salvação, da graça, nós recebemos o Espírito Santo, amém? Nós também somos, da mesma forma como os judeus, somos abençoados e altamente privilegiados. Nós somos iguais, os judeus, também em relação ao pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. E aqui em Romanos 3 vai afirmar isso aqui categoricamente em muitos versículos, que nós, assim como os judeus, todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Jesus. Então, assim como eles foram grandemente abençoados e nós também fomos grandemente abençoados através da vinda do Espírito Santo, da graça de Jesus sobre as nossas vidas, da salvação, amém? Da mesma forma, assim como o pecado, eles perderam, os judeus perderam a grande vantagem pelo fato de serem transgressores da lei, terem pecado e rejeitado Jesus Cristo, rejeitado o Messias que veio para eles. Amém? Da mesma forma, nós que éramos errantes, pecadores, povo pagão, povo sem Deus, povo sem lei, um povo destituído, fora da aliança, nós também somos pecadores, assim como eles são pecadores e transgressores da lei. Então todos somos iguais, e é isso. Boa parte do capítulo 3 vai falar a respeito disso. Versículo 3: porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Agora, usando aqui a Bíblia na linguagem de hoje, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como está escrito: para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aí, olha outra frase, outra coisa que alguns religiosos procuravam usar na condenação contra Paulo. Eles diziam: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? E aqui Paulo afirma: eu estou trazendo aqui, falando como as pessoas estão falando, como as pessoas costumam falar. Aí ele responde no versículo 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? De que forma Deus julgará os gentios, se ele não for também justo no seu julgar em relação aos judeus? Ou seja, o julgamento de Deus em relação ao judeu é justo. E por isso ele pode também trazer justiça, condenação e justiça também em relação aos gentios. Amém? Continuando, mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, olha só, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por quê? Porque é que devo ainda ser condenado como pecador? Outra mentira do povo, alguns que comentavam dessa forma. Versículo 8. Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. São mentiras, são
pensamentos, formas de raciocínio em base ao orgulho, que a Bíblia chama de jactância. Amém? Versículo 9 vai dizer assim: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Foi onde eu afirmei ali que não somente as vantagens passaram a todos os povos, judeu e não judeu, mas também o fato de estarmos todos debaixo do pecado, tanto um quanto o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Está aqui o versículo 9, nós somos mais excelentes? Está falando o judeu, né? Somos mais excelentes? Não, de modo nenhum. Somos todos iguais, todos estamos debaixo do pecado. Então aqui, para resumo, né? Como resumo, estou já no versículo 9. Vamos continuar aqui. Versículo 10 até o versículo 18, ele vem trazendo uma lista de pecados, lista onde ele engloba todo mundo. Todos pecaram. Isso aqui é a raça humana, isso aqui é o homem pecador sem Deus. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E a sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém? Estamos falando aqui de
daquele que tem fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, sendo assim, onde está a jactância? Onde está a jactância? Onde está o pensamento orgulhoso do homem que discute com Deus e que, né? Onde está? Não há jactância. A jactância foi excluída. Aí Paulo pergunta: por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então não há aqui motivo de se vangloriar. O homem pecador, o religioso, fariseu, não há de que se gloriar, não pode se esconder debaixo da lei, não pode dizer que é melhor, que é mais excelente do que todos, porque para Deus é judeu aquele que é do coração. A incircuncisão é válida aquela que é no espírito, aquela que é de coração. Eu, por exemplo, Celso, nascido no Brasil, não sou judeu, pertenço ao povo gentil. Eu, visto que estou debaixo da graça, visto que sou convertido, nasci de novo, tenho o Espírito Santo, selo da promessa em mim. Então eu sou considerado como o povo da circuncisão. Eu sou, mesmo sendo por natureza incircunciso, sou considerado como da circuncisão, ou seja, o povo que há um pacto com Deus. Eu estou no pacto, porque eu tenho a circuncisão no espírito. Eu sou judeu. A Bíblia diz que eu sou judeu porque eu estou na graça, eu sou justificado por Cristo. O fato de eu ter sido justificado pela fé em Cristo Jesus me torna também como judeu, só que judeu não na carne, não no exterior, não na letra, mas sim no espírito. Então no espírito eu sou judeu, no espírito eu sou da circuncisão e sou incluído no pacto da aliança, filho de Abraão. Mesmo eu sendo judeu, eu estou no pacto, sou considerado filho de Abraão. Por quê? E ainda a gente no futuro vai conversar sobre o que é ser filho de Abraão. Mas em Romanos mesmo, fica tranquilo que Romanos é um livro bem completo, vai estar abordando esse tema também. Então, visto que eu não tenho nada a ver com eles, não nasci lá, nasci aqui no Brasil, da mesma forma eu, sendo justificado pela fé em Cristo Jesus, sou em espírito judeu, ou seja, sou povo de Deus. Sou em espírito da circuncisão, sou povo de Deus, estou incluído no pacto, na aliança, e também sou judeu, sou filho de Abraão, por consideração, pelo fato de eu ser justificado com Cristo. Sou tão judeu quanto eles. Então, no sentido judeu, não no sentido da lei, da palavra, mas no sentido espiritual, de povo de Deus. Amém? Então, isso aí foi o que a gente colocou de forma resumida na parte 1 desse estudo do capítulo 3. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Continua, porque todo o capítulo 3 traz, do começo, meio e fim, traz essa comparação, tal, mas eu sou melhor, sou mais excelente, qual é a vantagem de ser judeu? Tal. Ele vem trabalhando a respeito desse tema aí. Então, versículo 29, ainda ele dá mais uma pinceladinha aí a respeito, né? É porventura Deus somente dos judeus, e não ou é também dos gentios? Resposta de Paulo: sim, também dos gentios, certamente. Versículo 30, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, gentios. Olha só, antes de continuar, eu queria trazer uma explicação desse texto. Não lembro se na parte 1 eu coloquei, mas de qualquer forma eu vou trazer uma revisão aqui. No versículo 30, ele fala, se você prestar bem atenção, ele diz assim: Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, pela fé os judeus. E depois ele diz, por meio da fé,
a circuncisão. Por meio da fé, os gentios, nós. Amém? Dividiu ali dois povos, novamente. Então, visto que Deus é um só e que justifica tanto um povo quanto o outro, tanto o gentil. Só que justifica pela fé os judeus e por meio da fé os gentios. Entenderam a diferença? Pela fé os judeus e por meio da fé os gentios. Aqui eu entendo uma coisa. O povo no Velho Testamento, no deserto, a começar já por Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Abraão e tantos outros homens que não eram religiosos, mas que creram em Deus, Noé creu em Deus, Abraão creu em Deus, Isaac creu em Deus, Jacó creu em Deus, os filhos de Jacó, todos eles creram em Deus, Moisés creu em Deus, todos esses homens creram em Deus e a fé foi imputada como justiça. Eles foram justificados pela fé, mesmo sem ter vindo Jesus, mesmo fora do período da graça, da justificação pela fé. Não era esse tempo ainda, era outro período. Mas pela fé a Bíblia diz que eles foram justificados. Então, esses judeus, esses da circuncisão, foram justificados pela fé. Agora nós, já que pertencemos à graça de Cristo, né, nós, por meio da fé, ou seja, através do sacrifício, por meio do sacrifício na cruz, sangue derramado, expiação pelos pecados, redenção, Jesus nos comprando, nos redimindo, morte e ressurreição, né? Pela morte, no batismo, nós fomos mortos e sepultados com Ele, e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, tudo isso acontece no Novo Testamento, no Novo Pacto. Amém? Então, por meio da fé, nós, os incircuncisos, os da incircuncisão, fomos salvos. Só para explicar o texto. E para encerrar, então, versículo 31, usando a linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. O sentido é o mesmo, é só a explicação, fica mais fácil de entender aqui. Será que isto quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Irmãos, para encerrar, isso aqui é a título de teologia, de conhecimento. Isso aqui não vai mudar a tua vida, não vai somar para a tua salvação. Se você não entender isso aqui, você não vai para o inferno, você não vai deixar de ir para o céu, de receber salvação, vida eterna, se você não compreender esse texto. Porém, saiba que não somente em todo o livro de Romanos, mas em outras cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, em outras cartas, ele vai, em algum momento, tratar essa questão aqui. Como se, assim, a lei e a graça, a lei e a justificação pela graça, pela fé. Espera aí, sempre haverá essa comparação. Mas agora anulamos a lei, mas agora a lei não tem mais valor, então a lei nos condenava, então a lei, mas a graça, vai ter sempre essa situação da comparação da graça com a lei. E aqui, será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Ou seja, o fato de crermos na salvação pela fé invalida a lei? Faz com que a lei passe a não valer nada? Perdeu o valor? Aí Paulo diz, não, de modo algum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem o seu valor. E eu estava explicando que, por exemplo, quando você transgride uma lei, aqui no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, quando você transgride uma lei, você paga alguma multa ou você vai aos tribunais e vai ter que comparecer ali em julgamento pelo fato de você ter transgredido aquela lei. Então, a lei por si só, ela te salva da condenação, do julgamento? Não.
Então o que a lei faz? Ela aponta. Eles vão mostrar a lei para você e vão dizer assim, olha, a lei, parágrafo tal, número tal, diz o seguinte, você não devia ter errado nesse ponto e você transgrediu a lei aqui, por isso você está sendo julgado. Precisa de um advogado, vai ter todo um processo, mas aquela lei simplesmente mostrou para ele que ele tinha pecado. Assim, a lei do Velho Testamento, ela só servia para isso. Na verdade, ela condenava o homem, porque o homem, sem a lei, o homem não sabia. O homem não tinha, não que não sabia, mas não tinha a condenação, não tinha a acusação do pecado sobre a vida dele. Mas quando apareceu a lei, então a lei diz, não pode adulterar. Pronto. Agora eu sei que não pode adulterar. Eu sei que se eu fizer isso é pecado. Não roubarás. Não furtarás, não matarás, não cobiçarás. Então a lei, ela simplesmente diz para você, olha, esse é o pecado, não faça isso. Mas ela por si só não vai resolver o problema do homem, não vai salvá-lo. Então quando ele diz aqui, não, calma aí, a lei tem importância sim, ela tem o seu valor, ela não pode te salvar, mas ela tem o seu valor, ela tem a sua função, que é a de mostrar o pecado. Assim como a lei, pensa um Brasil, por exemplo, sem lei, não tivesse nenhuma lei, não tivesse nenhuma restrição, o que ia acontecer? Ia virar um caos. Então a lei é importante, ela tem o seu valor, embora não te salva. Embora não te salva. Quem salva é a redenção pela fé, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nos comprando, nos resgatando. A fé em Jesus Cristo salva, sim. Mas a lei não, porque a lei só mostra. A lei mostra, nos diz onde nós estamos pecando. Só isso. Mas ela tem o seu valor. Então é importante começar a entender isso. E lá na frente, a gente vai encontrar outros textos que vão desvendando, vão esclarecendo mais esse assunto. Só, pelo menos, a título de conhecimento, de informação. É bom conhecer. Amém? Então, meus irmãos, nós encerramos aqui. Eu fiz hoje uma recapitulação daquilo que a gente já tinha estudado. Acrescentei algumas coisinhas a mais. E nós finalizamos aqui falando dessa comparação aqui da lei e a graça. Amém? E que Deus abençoe vocês. Estejam firmes. Estudem bem esses versículos aí do capítulo 3, deem uma repassada no capítulo 1, 2 e 3 novamente, estudem, quanto mais estudar, quanto mais ler, mais vai ficar claro em sua mente, e agora nos preparando aí para o capítulo 4, semana que vem estaremos nos reunindo novamente. Deus abençoe a cada um, e até a próxima, valeu! Há tantas religiões, eu vejo um mundo vazio e sem luz. Em meio às trevas e confusões, a sua voz é o que me conduz a um lugar de descanso aqui, onde as águas são limpas. Não deixe esse mundo